Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que vocês tenham uma ótima noite. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, na paz do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo a vocês e vamos falar sobre fidelidade a Deus. Se você é fiel a Deus, aonde você está, se você é fiel a Deus na escola, no trabalho, na rua, no ônibus, nas pressões dos empresários, nas pressões no trabalho, nas pressões na escola, se você é fiel a Deus em meio às pressões do governo, do Estado, se você é fiel a Deus, quando você se encontra nessa pressão. E o texto que nós vamos dar início à leitura é um texto muito falado e todos já leram, que vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Em Daniel 3, capítulo 3, versículo 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestamos culto aos seus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Bom, meus irmãos, você vê a coragem de Sadraque, Mesaque e Abidnego. São homens de coragem, são homens de fé, homens que têm fé em Deus, sabe quem eles está servindo, que é o Deus que fez os céus e a terra. E ali eles não hesitaram a querer questionar, simplesmente eles ficaram ali, falaram que nem precisava responder diante dessa situação. Eles não debateram em questão de falar de Deus, defender, eles simplesmente falaram que não ia responder. E assim, Nabucodonosor, irado, levou os três à fornalha de fogo. E ele sabia que, mesmo nessa situação, Deus irá livrar eles. Então, eles tinham fé, eles tinham total certeza que, dependente da situação que se encontrava, era da permissão de Deus. Por isso mesmo ele vai falar assim: quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo. Então, quanto a isso, se vê que eles nem hesitaram, nem perderam a fé. Eles sabiam que mesmo que ele se encontrasse nessa situação, Deus vai livrar ele da situação que ele se encontra. Então, muitas das vezes, nós vemos pessoas encurraladas diante de pressão do Estado, pressão na escola, no serviço, pessoas que começam a fraquejar em meio à pressão das coisas cotidianas, pessoas que não confessam o nome do Senhor Jesus, pessoas que, ao meio à pressão, ela cede ao Estado, cede ao poder. Então são pessoas que não têm a fé firmada em Cristo. Em meio a isso, elas começam a ceder. E aqui vai falar um comentário do Hernandes, ele vai falar assim: muitos jovens crentes são tentados a ceder. Jovens cristãos são instados a se embriagar com seus amigos ou a perder a virgindade antes do casamento. Então são jovens que são tentados a ceder, jovens que se embriagam com os amigos, ao meio à roda de pessoas, cede, e ali eles não servem a Deus. Então eles servem a estátua, os ídolos dele. Então são pessoas que cede
aquilo que Deus nos mostra na palavra de Deus são jovens que perdem a virgindade antes do casamento. São pessoas que não cumprem com a palavra de Deus. Então, ao meio a pressão do Estado que diz que seja livres, se satisfaze, o importante é amar, o importante é se satisfazer, ter prazer. Então, são pessoas que cedem a isso, pessoas que, em meio a essa pressão, se entregam ao Estado, se entrega a essas pessoas. Então, esse texto, o que esse texto vai nos mostrar? O que acontece hoje em dia? São pessoas que estão cedendo com a pressão do Estado. Aqui Nabucodonosor falou: ou você adora a imagem, ou você vai ser jogado na fornalha de fogo. O que eles preferiram? Preferiram morrer, morrer do que adorar uma estátua de ouro. Preferiram morrer ali, né? Fazer o que é certo, né? Então muitas pessoas hoje em dia, elas cedem ao Estado, cedem ao serviço, cedem aos empresários, sabe? Começa a levantar questões doutrinárias que nós vemos hoje em dia. Então são pessoas que cedem a isso, elas não servem ao Deus, ao meio à pressão, elas se entregam a essas coisas. E isso, meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos traz o que nós devemos fazer, ter coragem diante dessas coisas, ter firmeza, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham firmeza. Então é muito importante entender isso. É muito importante que não fomos chamados para sermos advogados de Deus, mas suas testemunhas. Temos que ser testemunha de Deus, testemunha de Cristo, testemunhar onde nós for, nos ceder a esses governantes cruéis, né, que deturpa a mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens, essas mídias que deturpa, que mente, essas mídias que quer maquinar maldade, quer deturpar a mente das pessoas. Então até quando? Até quando vocês vão se prostrar diante dessas estátuas de ouro? Até quando vocês vão se encurvar a essas pessoas? Coragem, meus irmãos. Vamos ter coragem diante disso. Não vamos ceder. O nosso Deus está conosco. Então aqui vai falar que os 3 jovens não entraram numa discussão infrutífera. Eles não tentaram defender Deus, eles apenas testemunharam dele, mostrando que estavam prontos a morrer, mas não a ser infiéis a Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abednego estavam pronto para morrer. Mas eles não iam ser infiéis a Deus. Eles sabiam o Deus que eles serviam, Deus que eles adoravam, Deus que eles cultuavam. Mesmo que Nabucodonosor, ou com sua fúria, com sua artimanha, com o seu poder, eles não cederam a ele. Nabucodonosor tenta intimidá-lo, dizendo que Deus nenhum poderia livrá-lo de suas mãos. Mas eles não tentam defender a reputação de Deus, procurar apenas obedecê-lo. É importante entender também que nossa fé não pode ser arrogante. Os 3 jovens dizem que Deus pode livrar, mas não diz que Deus o fará. Eu não aceito isto, eu rejeito aquilo, eu repreendo o fogo. O rei está amarrado. Eles não determinaram o que Deus deve fazer. Nem sempre é da vontade de Deus livrar seus filhos dos padecimentos da morte. Então nem é sempre que Deus vai livrar. Mas nessa situação que ele estava ali, se encontraram dentro da fornalha, estava ali alguém para ajudar. Estava aqui alguém para nos salvar. Então aonde você estiver, a pressão que você se encontra, Cristo irá te salvar, ele aparecerá diante de você para dar força a você, para que vocês testemunhem o nome dele com fé,
com firmeza, sem hesitar, sem ceder. Então Cristo está diante de nós, nos dando força. Lembre-se que Jesus fala: eis que estou convosco até a consumação do século. É isso que ele diz a nós. Então, ânimo, meus irmãos, ânimo no meio dessas provações, no meio dessas confusões, no meio essa fúria do Estado, essa fúria da mídia, essa fúria dos ensinamentos ao contrário dos professores na escola, a fúria dessas pessoas no serviço. Tenha bom ânimo, Cristo estará conosco até a consumação do século, dando-nos força, amando-nos nós, nos dando vigor, nos dando fé, aumentando nossa fé. Então Cristo está conosco, Ele nos ajudará e sempre estará conosco. Meus irmãos, que vocês tenham em mente que em meio a essa situação, tenha fé, tenha bom ânimo, confie em Deus, que Ele irá te salvar, Ele irá te confortar na situação que você se encontra. Amém, meus irmãos? Que vocês podem compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, com sua família, na sua igreja, que vocês possam estar ajudando esse vídeo a chegar a outras pessoas, que esse vídeo seja, que venha glorificar a Deus e venha transformar a vida. Como de costume, eu sempre indico um livro, né, no final do vídeo que eu gravo. Então tem um livro aqui muito bom, W. Pink, O Castigo Eterno. Ele vai falar sobre o castigo eterno das pessoas que não vão ser salvas, que vai estar no castigo eterno. Então sempre bom vocês ler livros sobre isso. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham uma ótima noite, no nome do Senhor Jesus.